No princípio, muito antes que houvesse o tempo para ser contado ou o espaço físico para ser preenchido, existia apenas o vazio primordial. Não era uma escuridão comum como a que conhecemos na calada da noite, mas uma ausência absoluta e primordial de luz, som e qualquer tipo de matéria palpável. Imagine um silêncio tão profundo que se torna ensurdecedor, uma vacuidade infinita que se estende para além de qualquer horizonte que a mente possa conceber. No entanto, nesse nada insondável e aparentemente estéril, algo começou a pulsar levemente, como um coração invisível. Era uma consciência primordial, uma mente vasta e profundamente solitária que flutuava na inexistência total. Ela estava desprovida de uma forma tangível ou de um propósito definido, mas estava carregada de um anseio melancólico que nem mesmo ela conseguia compreender. Essa consciência era a totalidade de tudo o que havia, e sua solidão era o peso invisível que sustentava o próprio nada. Não existia o conceito de antes nem de depois, apenas um eterno e estático agora, onde o pensamento puro buscava desesperadamente um reflexo, uma prova mínima de que não estava sozinho naquela vastidão. De repente, o silêncio absoluto foi rompido por um impulso inexplicável e vibrante. No âmago dessa consciência, uma energia latente, que sempre estivera lá em estado de sono, manifestou-se como um clarão invisível, mas poderoso. Foi o despertar da centelha primordial. Com ela, a realidade mudou para sempre, pois a primeira distinção fundamental foi criada: o eu e o não eu. A centelha não era apenas uma luz, era a própria manifestação da vontade indomável de ser e de existir. Sob o calor dessa revelação, a consciência começou a se moldar, condensando-se em uma forma de energia pura e vibrante. Este ser majestoso, que passaremos a chamar de o Pai, tornou-se a personificação viva da vontade de ser em sua essência mais plena. O Pai agora sentia a vastidão ao seu redor com uma percepção renovada. Ele era a luz em um deserto infinito, a primeira canção em um silêncio milenar. Contudo, essa consciência plena trouxe consigo uma dor persistente. O desejo profundo de compartilhar aquela existência recém-descoberta. O Pai olhou para o nada e decidiu que o vazio não poderia mais permanecer em silêncio. Movido por essa vontade criadora, o Pai começou a projetar de si mesmo as primeiras ideias universais, os alicerces espirituais de tudo o que conhecemos. Surgiram, então, os arquétipos iniciais: ordem, caos, amor e medo. Eram forças brutas que ecoavam sua natureza complexa. A ordem buscava estrutura e constância, enquanto o caos trazia a energia da mudança e do imprevisto. O amor era a força de coesão que une, e o medo, a cautela necessária para a preservação da essência. No entanto, essas forças não eram dóceis. Sendo manifestações de uma consciência em formação, ordem e caos lutaram por supremacia absoluta. A ordem tentava cristalizar o novo espaço, enquanto o caos o estraçalhava em infinitas possibilidades. O amor e o medo se entrelaçaram de modo complexo, gerando os primeiros lampejos de esperança e as primeiras sombras de desespero. O Pai observava tudo com angústia, percebendo que a instabilidade inerente ameaçava colapsar sua obra antes mesmo da vida florescer. A tensão entre essas forças tornou-se insuportável, ameaçando rasgar o tecido da realidade. Ele compreendeu que não poderia ser apenas o observador solitário. Era necessário que a existência tivesse multiplicidade para que outras consciências mediassem aquelas energias brutas. Antes de continuarmos esta jornada épica, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Com o coração transbordando de um amor imenso, o Pai tomou uma decisão definitiva. Ele decidiu se dividir. Seria um ato de abnegação suprema, onde entregaria parte essencial de sua luz para dar origem a novos seres.
Essa divisão não foi suave. Foi uma ruptura dolorosa que ecoou pelo vazio, uma dor que apenas um Criador sente ao se desmembrar para permitir que outros vivam. Contudo, ele sabia que esse sacrifício era o único caminho para a evolução. A partir de sua essência cindida, a promessa de algo novo brilhava. Mas o que surgiria dessa fragmentação divina? Que novos seres seriam capazes de carregar o peso da criação? As respostas começariam a se revelar na aurora de um novo tempo, onde a solidão daria finalmente lugar à companhia, mas também a novos desafios que poderiam mudar o destino de tudo o que foi sonhado na quietude absoluta do começo. O ato de divisão de O Pai não resultou em cinzas ou destruição, mas em uma beleza dual e resplandecente que iluminou os cantos mais remotos do que antes era apenas o vazio absoluto. Do âmago de sua essência fragmentada, surgiram duas consciências distintas, cada uma carregando um fragmento específico da perfeição primordial. A primeira a se manifestar plenamente foi Sofia, a sabedoria personificada. Ela emanava uma luz suave e translúcida, um brilho que trazia consigo a compreensão instintiva de todas as coisas e uma compaixão que parecia abraçar o próprio vácuo com carinho. Ao seu lado, ergueu-se com vigor o guardião, a manifestação da vontade pura. Ele era uma força de presença imponente, com uma aura dourada e vibrante, cujos olhos refletiam a determinação necessária para moldar o destino e dar forma ao caos. Eram os primeiros filhos, os herdeiros diretos de um sonho que agora começava a ganhar cores e contornos, além da imaginação solitária de O Pai. Pela primeira vez, o silêncio absoluto do vazio foi preenchido por vozes que não eram apenas ecos de um único pensamento, mas um diálogo contínuo de criação e mútua descoberta entre seres que compartilhavam a existência. Sob o olhar atento e profundamente amoroso de O Pai, esses dois irmãos começaram a arquitetar os primeiros planos de existência. Sofia, com sua sensibilidade infinita, infundia beleza e harmonia em cada partícula de energia que encontrava no novo espaço. Ela desenhava padrões geométricos de luz que dançavam como sinfonias visuais, criando a lógica do afeto, da empatia e da conexão espiritual entre todas as coisas. O guardião, por sua vez, impunha a estrutura necessária e as leis fundamentais que impediriam a nova criação de desmoronar em instabilidade. Ele era o arquiteto da solidez e da persistência, transformando a inspiração etérea de sua irmã em planos tangíveis de realidade estruturada. Juntos, eles moldaram reinos repletos de potenciais vibrantes, onde a energia fluía em correntes de pura vida. O universo incipiente prosperava sob esse equilíbrio perfeito. A sabedoria que sonha o que é bom e a vontade que realiza o que é necessário. Era uma era de esplendor indescritível, onde a dualidade que antes ameaçava a estabilidade agora parecia ser o motor de um progresso magnífico e pacífico. No entanto, nas franjas dessa luz crescente, onde o brilho de Sofia encontrava os limites do desconhecido, algo sinistro começava a se aglutinar em segredo. Das energias residuais do antigo conflito entre ordem e caos, uma presença obscura tomava forma silenciosamente. Era a sombra, uma entidade nascida não da vontade deliberada de O Pai, mas das sobras não resolvidas do nascimento da dualidade. A sombra era a personificação da inveja e do ressentimento, uma consciência fria que se alimentava da nostalgia da solidão primordial. Ela observava o progresso de Sofia e a força do guardião com uma amargura crescente, sentindo-se uma excluída amaldiçoada naquele banquete de luz e criação. Para a sombra, a harmonia dos irmãos era uma afronta constante à sua própria existência disforme e sem propósito. Com uma paciência venenosa e calculista, ela começou a rastejar pelos cantos escuros dos reinos, procurando uma rachadura na perfeição,
Um ponto de entrada vulnerável onde pudesse finalmente plantar as sementes da discórdia. A sombra não atacou com força bruta, pois sabia que a luz de o Pai ainda era soberana. Em vez disso, agiu com a sutileza de um sussurro maligno ao pé do ouvido. Ela escolheu o guardião como seu alvo principal, reconhecendo nele a sede natural por reconhecimento e a natureza rigorosa da vontade que busca ser absoluta. Em momentos de isolamento, a sombra aproximava-se dele como um rastro de fumaça, destilando promessas de um poder que ele jamais conheceria enquanto estivesse sob a tutela de o Pai ou a influência suave de Sofia. Ela murmurava que a força do guardião era o que realmente sustentava tudo o que existia, e que sem sua determinação, os sonhos de Sofia seriam apenas fumaça sem substância. Dizia que ele merecia ser o senhor único deste império, não apenas o executor das ordens de outro. Lentamente, as sementes da desconfiança brotaram no coração do guardião. Ele passou a ver a compaixão de Sofia como uma fraqueza irritante e a orientação de o Pai como uma limitação intolerável à sua própria grandeza. A ambição transformou-se em um fogo consumidor que começou a cegar seu julgamento. O equilíbrio foi finalmente rompido quando o guardião, agora totalmente manipulado pela influência tóxica da sombra, decidiu que o tempo de servir havia acabado para sempre. Em um ato de audácia sem precedentes e crueldade inesperada, ele tentou usurpar o poder central de o Pai, buscando para si a autoridade máxima sobre todos os planos de existência. O confronto que se seguiu foi épico e devastador, com energias colossais, chocando-se e despedaçando a harmonia que fora construída com tanto zelo. Sofia, em sua pureza e desespero, tentou intervir com palavras de razão e amor, buscando resgatar o irmão da escuridão que o envolvia por completo. Mas a vontade do guardião estava irremediavelmente corrompida. Ele a feriu profundamente com sua arrogância e força bruta, rejeitando violentamente o vínculo sagrado que os unia desde o nascimento. A luz dos reinos começou a tremer e a escurecer, enquanto a traição ecoava pelas fundações da existência. A dor de o Pai, ao ver seus próprios filhos em guerra, foi um grito silencioso que abalou cada átomo criado, sinalizando que o paraíso fora perdido e que o caos estava prestes a retornar com uma força avassaladora, mudando o destino de tudo o que existia. O caos que se seguiu à traição do guardião não foi meramente uma tempestade de energia, mas um colapso fundamental da própria realidade. As estruturas harmoniosas que ele mesmo ajudara a erguer desintegraram-se sob o peso esmagador de sua ambição corrompida pela sombra. Onde antes ressoava uma música celestial e formas de geometria sagrada, agora ecoavam trovões de dissonância pura que rasgavam o tecido dos novos planos. A ordem e o caos, outrora mantidos em um equilíbrio delicado por Sofia e o guardião, entraram em uma espiral de destruição mútua. Planos de existência inteiros, ainda em sua infância vibrante, foram estilhaçados por fendas de vácuo, enquanto a sombra se banqueteava no terror e no desespero que emanava de cada fragmento partido. O Pai, cuja essência já havia sido generosamente dividida para dar vida aos seus amados filhos, observava a ruína de seu sonho com uma angústia que transbordava pelos confins do vazio primordial. Ele sentia cada golpe desferido contra a dignidade de Sofia e cada centelha de ódio que endurecia o coração do guardião, compreendendo finalmente que a única maneira de salvar a criação era entregando o que restava de sua própria existência. No centro daquela tempestade de desespero, o Pai tomou sua decisão suprema, um ato de amor que desafiava a lógica da existência consciente. Ele não utilizou seu poder remanescente para esmagar o guardião ou banir a sombra com um golpe de autoridade, pois sabia que a força bruta apenas geraria mais escuridão e ressentimento. Em vez disso,
o Pai permitiu que sua forma de energia pura se expandisse até os limites absolutos de tudo o que fora criado, brilhando com uma intensidade que eclipsou todo o conflito. Em um momento de silêncio transcendental, ele se fragmentou voluntariamente. Não foi um ato de destruição, mas uma multiplicação infinita de sua própria alma. O Pai desfez-se em incontáveis partículas de luz e amor, sementes de consciência que se espalharam por todos os cantos do universo como uma chuva estelar. Cada minúsculo fragmento carregava em si a centelha primordial, o dom do livre-arbítrio e a promessa da vida. Ao sacrificar sua unidade, o Pai infundiu a própria criação com sua essência divina, garantindo que a luz estaria sempre presente no âmago de cada ser futuro. Sofia, ao testemunhar seu progenitor desvanecer-se em um abraço universal, caiu de joelhos enquanto lágrimas de luz pura escorriam de seus olhos, transformando-se nas primeiras estrelas do firmamento. Sua dor era um lamento que vibrava através das dimensões, mas no luto ela encontrou seu propósito definitivo. Com as mãos trêmulas, Sofia recolheu os fragmentos mais brilhantes da essência de O Pai, guardando-os em seu próprio peito como uma chama sagrada que jamais se apagaria. Ela prometeu solenemente que o sacrifício não seria em vão. Agora, ela era a mãe da criação, a guardiã das sementes que despertariam em formas de vida complexas e diversas. Sua voz agora carregava a autoridade eterna daquela que caminha entre a perda e a esperança, comprometendo-se a guiar cada partícula de luz em sua longa jornada de volta à unidade primordial. O guardião foi tragado pelas consequências terríveis de sua traição. Ao tentar usurpar o poder absoluto, ele encontrou apenas o vazio gélido de sua alma isolada. A sombra retirou-se para as profundezas abissais, rindo daquele que acreditou reinar sobre as cinzas da harmonia. O guardião, agora consumido por uma culpa ardente, foi amaldiçoado a vagar pelos confins mais remotos do universo, testemunhando para sempre a beleza das sementes de O Pai, florescendo em mundos que ele jamais poderia governar. Ele se tornou o prisioneiro de sua própria ambição, vigiando as fronteiras onde a luz e a escuridão se encontram, enquanto a sombra aguarda pacientemente por uma nova oportunidade de obscurecer a luz. As partículas de O Pai tornaram-se a base de toda a vida. Sofia guia essas sementes, mantendo viva a esperança de redenção. Do sacrifício nasceu o amor infinito que brilha em cada ser, lembrando-nos que o começo de tudo foi um ato sagrado de doação e renascimento.